Olá! Hoje nós estamos aqui para um vídeo muito especial, um vídeo para tentar descobrir como são feitas as conexões internacionais de dados, de imagens, vídeos, áudio entre os continentes, entre os países. Como são feitas essas conexões de longa distância? Vamos descobrir isso a partir de agora. A forma mais importante de se usar para conexões internacionais ligando continentes hoje em dia é através de cabos de fibra óptica, principalmente cabos de fibra óptica submarinos. Aqui eu te dou um exemplo de um cabo de fibra óptica submarino que é colocado sob os oceanos, atravessa, por exemplo, o Oceano Atlântico, ligando o Brasil à África, ligando o Brasil aos Estados Unidos, à América Central, Estados Unidos à Europa. Os cabos de fibra óptica, então, são os responsáveis atuais para a ligação continental, ligação entre os continentes. Mas tem mais informações que eu queria mostrar para ti. Esses cabos de fibra óptica submarinos, e aí eu tenho ao lado um determinado mapa, nesse mapa tu pode enxergar comigo conexões internacionais de cabos de fibra óptica já instalados ao redor do mundo. Aqui são alguns exemplos. Então tu nota a quantidade de cabos de fibra óptica que existem ao redor do mundo, ligando, por exemplo, Brasil à África, Brasil à Europa, Brasil aos Estados Unidos à Europa, Brasil à América Central e assim por diante. Esses cabos atravessam o Oceano Atlântico, interligando esses continentes, interligando esses países com conexões de altíssima velocidade. Isso é muito interessante quando a gente descobre. E ainda mais quando a gente tem a informação de que mais de 95% dos dados internacionais hoje são transmitidos por cabos de fibra óptica submarinos. Tenta imaginar isso. 95% das transmissões de dados internacionais são realizados através desses cabos de fibra óptica submarinos. Por exemplo, quando tu acessa uma simples página da web no teu computador e essa página da web de repente está armazenada num servidor lá na França, na Europa, ela tem que vir de alguma maneira aqui para o teu computador, para tu visualizar os dados dessa página da web. Imagina que em poucos segundos os dados dessa página da web atravessam o Oceano Atlântico e chegam aqui no Brasil para que tu possa acessar na tua casa aquela página da web. Isso é realmente incrível, saber que hoje 95% das transmissões de dados são feitas de fato por esses cabos de fibra óptica submarinos e não por conexões via satélite, como muita gente acha. Poucas transmissões internacionais hoje de dados são realizadas via satélite. A maior parte realmente por cabos de fibra óptica ligados aí no fundo do oceano. Aqui eu mostro algumas imagens interessantes que mostram cabos de fibra óptica instalados nos oceanos. Aqui é a demonstração de uma imagem de um cabo de fibra óptica no oceano, uma outra imagem aqui de um outro cabo de fibra óptica sob o Oceano Atlântico. Aqui mais uma conexão de cabo de fibra óptica. Essa aqui é uma conexão passando pelo Caribe, ligando os Estados Unidos ao México, à Colômbia, ao Brasil, um cabo de fibra óptica específico. Esses cabos de fibra óptica, quando instalados, eles podem atingir profundidades de até 3.000 metros. Em alguns pontos, esses cabos de fibra óptica alcançam nos oceanos profundidade de até 3.000 metros, o que é uma coisa incrível o que eles suportam em relação à pressão. Então são cabos, claro, totalmente preparados para esse ambiente hostil, que é justamente o mar, em relação a, muitas vezes, ataques de tubarões. Tem muito ataque de tubarão em cabos de fibra óptica que ficam em profundidades menores. Isso ocorre bastante, mas esses cabos são resistentes, inclusive, a esses tipos de ataque. Outra coisa legal de perceber é como eles são instalados. Esses cabos de fibra óptica são instalados com navios especializados que foram criados e construídos próprios para isso, para a instalação de cabos de fibra óptica. Então, existem navios próprios que realizam a instalação desses cabos de fibra óptica ao redor do mundo. Eu vou dar a demonstração agora de um cabo de fibra óptica específico, o AMX1, que é um cabo de fibra óptica de uma empresa mexicana chamada Telmexel, American Mobile Submarine Cable System 1. Esse cabo de fibra óptica, o AMX1, eu quis dar o exemplo dele porque é muito vinculado ao uso aqui do Brasil, da América Latina e dos Estados Unidos. Vamos dar uma olhada como são as conexões desse cabo de fibra óptica da Telmex chamado AMX1. Ele liga Jacksonville, na Flórida, lá nos Estados Unidos, a cidade de Miami, também nos Estados Unidos, Puerto Barrios, na Guatemala, Cancún, no México, tem uma conexão em Puerto Plata, na República Dominicana, em San Juan, em Porto Rico,
em Porto Rico, que pertence aos Estados Unidos, em Barranquilha, na Colômbia, também tem uma conexão em Cartagena, na Colômbia, e aí vem as conexões brasileiras desse cabo de fibra óptica, em Fortaleza, no Brasil, Salvador, no Brasil, e finalizando ele lá no Rio de Janeiro. Então o AMX1 é um bom exemplo de cabo de fibra óptica submarino que atravessa o Oceano Atlântico e liga inclusive o Caribe, os Estados Unidos e aqui a América do Sul, super rápido. Para a gente ter uma ideia da parte mais técnica desse cabo AMX1, que é um cabo de fibra óptica submarino, a gente poderia dizer que ele tem, em termos de extensão, aproximadamente 17.800 quilômetros de extensão. Então, os cabos de fibra óptica, já que transmitem dados... E por que o cabo de fibra óptica alcança tanta distância? Porque o que ele transmite é luz, luminosidade. Os dados são transmitidos no cabo de fibra óptica por luz, por luminosidade. E por isso que eles alcançam maiores distâncias. E olha aí esse caso, 17.800 quilômetros de cabo, o AMX1. Outra questão interessante, a instalação desse cabo AMX1 durou aproximadamente 19 meses, através, como eu te disse, de navios especializados para a colocação desses cabos de fibra óptica nos oceanos, né? Outra coisa interessante em relação a esses cabos de fibra óptica, especificamente o AMX1, é que este cabo alcança velocidades, na sua instalação máxima, ele pode alcançar até 70 terabits por segundo. O que significa a ideia de 70 terabits por segundo? É aproximadamente 70 trilhões de bits por segundo. Para tu ter uma ideia, na nossa casa, a gente recebe conexão na casa dos megabits por segundo. Mega de megabits por segundo. Que significa milhões de bits por segundo. Quer dizer, tu recebe uma conexão aproximadamente na casa dos milhões de bits por segundo lá na tua casa. Mas acima dos megabits por segundo, ainda existem os gigabits por segundo, que seriam os bilhões de bits por segundo. E acima dos giga é que nós temos os tera, que é trilhões de bits por segundo. Então tu imagina que esse cabo AMX1 da Telmax, ele transmite dados na casa dos terabits por segundo, dos trilhões de bits por segundo. Poderia chegar numa capacidade máxima a 70 terabits por segundo, 70 trilhões de bits por segundo aproximadamente. Mas o que isso representa numa parte mais prática? Eu peguei um exemplo aqui para ficar mais claro e fácil de compreender a ideia de transformar 70 terabits em algo palpável do nosso cotidiano. Imagina que esse cabo pode transferir 2 milhões de arquivos de música por segundo. Observa, eu estou dizendo 2 milhões de arquivos de música por segundo. É muita coisa. Mais de 2 milhões de arquivos de música por segundo é o que representa essa velocidade de 70 trilhões de bits por segundo, 70 terabits por segundo. Realmente é um cabo muito rápido. É isso, pessoal. Então, quando nós falamos sobre Ligando Continentes, que é o título do nosso vídeo, como são feitas as ligações entre os continentes, entre os países, para a transmissão de dados de internet, de comunicação de áudio, de vídeo. Isso é feito então hoje, 95%, mais de 95% dessas transmissões são feitas através de cabos de fibra óptica submarinos. É assim que são ligados os continentes e a comunicação desses dados atuais. Ok, pessoal? Se gostou do nosso vídeo Ligando os Continentes, não esquece, marca gostei e também compartilhe esse vídeo com os amigos para que eles também saibam dessas informações e novidades tecnológicas. Se não se inscreveu no nosso canal, basta se inscrever e até o próximo vídeo. Valeu!